Pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a este curso promovido em parceria à Casa do Caminho com o CETREL, Centro Espírita Terceira Revelação Luz e Verdade, a Casa do Caminho em Patrocínio, Minas Gerais, casa do nosso irmão Simão Pedro de Lima. Nosso irmão Simão Pedro de Lima, não sei se todo mundo aqui sabe, ele teve hospitalizado por um tempo, ele teve um problema aí relativo a uma meningite, né? E ele ficou hospitalizado por 9 dias e agora ele está em tratamento em casa, mas ele ainda continua no período de isolamento. E por ele estar nesse período de isolamento, ele, por enquanto, ele não está tendo contato com as pessoas, ele não está podendo sair de casa e, portanto, ele não teve ainda como iniciar esse nosso estudo que ele propôs em parceria com a Casa do Caminho. A gente fez essa proposta de estudar o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, o segundo livro, né, da codificação espírita. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos. O segundo livro, aquele que Kardec sentiu mais a necessidade de escrever, segundo palavras dele mesmo, na introdução desse livro, ele mesmo coloca, né, é o Livro dos Médiuns, Guia dos Evocadores, ou Guia dos Doutrinadores, como em algumas outras traduções. É um livro dos mais importantes para aqueles que abraçam a doutrina espírita. Ele é dividido numa parte inicial, que é a primeira parte, onde se tem noções eliminares. Capítulo 1, Há Espíritos, nós conversamos semana passada. O segundo capítulo, do maravilhoso e do sobrenatural, capítulo que hoje a gente pretende dar uma pesquisada, uma aprofundada, um pouco de leve nele. O terceiro, do método, e o quarto, dos sistemas. Depois ele entra numa segunda parte, que se chama das manifestações espíritas. Essa parte tem 32 capítulos. Essa segunda parte, normalmente é a parte mais estudada. A gente encontra inúmeros, vou até falar de novo, inúmeros canais de estudo na internet que estudam o Livro dos Médiuns e que normalmente, a maioria deles começa nessa segunda parte. Perde-se uma introdução, perde-se um entendimento muito importante, inclusive, que é histórico e é essencial para você saber como que isso surgiu, de que maneira, por que Kardec tinha o Livro dos Médiuns como, para ele, sendo a obra mais importante de toda a codificação. Por que ele se sentiu tão pressionado a fazer essa obra logo após ele ter ali realizado a primeira obra, que é a Basilar, e que, inclusive, já nessa primeira obra, ela já se desdobrava em outros 4 livros, além do Livro dos Espíritos, e que essa segunda parte, do Livro dos Espíritos, e que fala especificamente do Livro dos Médiuns, é a maior quantidade de perguntas. Tem maior quantidade de perguntas, né? Ela é bem extensa, tem bastante coisa, e isso suscitou ao nosso irmão Kardec a realmente se debruçar nessa obra. Semana passada, nós falamos no capítulo 1, Há Espíritos. Sem a existência dos espíritos, mesmo a doutrina espírita não teria motivo de ser. E se não há espíritos, não há mediunidade, não há doutrina espírita, não há imortalidade da alma, é a negação do tudo. O capítulo 1, ele trabalha com a negação completa. O período em que Kardec se encontrava era um período em que nós tínhamos ali por muito tempo passado por uma fé cega. Essa fé cega, ela tinha encontrado, dentro do desenvolvimento intelectual do ser humano, resistência. E a essa resistência, o ser humano acabou caindo para o materialismo puro. O materialismo do não há espíritos. Não existe espiritualidade, não existe espírito, não existe Deus, não existe Jesus, não existe nada. A negação do tudo. E esse período foi um período que nós passamos ali na humanidade, um pouco que antecede um pouco a Kardec, e que nesse período havia-se mais respostas para a vida, mas não havia nenhuma resposta do antes e nem o depois.
O materialismo não se preocupava e não tinha como dar respostas, nem para o antes e nem para o depois. Então sobrava uma lacuna. E a essa lacuna que a fé cega não conseguia e não consegue, e hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, do maravilhoso e do sobrenatural, porque se no primeiro há espíritos, era a negação de tudo, nesse segundo é a aceitação cega de tudo, do maravilhoso e do sobrenatural. Esse é o capítulo 2 do livro dos Médiuns. Esse é o objeto do trabalho do capítulo 2. No capítulo 1, a negação completa, o materialismo. E no capítulo 2, a aceitação do tudo. Tudo cabe dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita abarca misticismo, abarca todo tipo de coisas inexplicáveis e que fazem parte das histórias e dos contos. Será? Essa é a ideia do capítulo 2. Porém, antes de a gente adentrar a esse estudo, eu solicito, nesse momento, que nós possamos elevar os nossos pensamentos, agradecer a Deus e a toda a espiritualidade amiga, que nos permite, por intermédio da tecnologia de hoje que nós possuímos, estando em nossa casa, em qualquer lugar, mas todos nós, mergulhados no hausto divino, no fluido cósmico universal do nosso Criador Deus, que permite que nós, mesmo longe, possamos estabelecer essa aliança de pensamentos e assim, juntos, em pensamento, possamos receber a inspiração que vem do alto, essa intuição dos nossos irmãos espirituais que sempre estão aqui ao nosso lado, nos intuindo, nos inspirando, sempre procurando fazer com que nós possamos nos desenvolver, porque o objeto da encarnação nada mais é do que o progresso. A lei do progresso, esse determinismo que faz parte da nossa criação. Fomos criados para sermos um dia espíritos puros e felizes. Porém, como o próprio Mestre Jesus nos ressalta, a cada um segundo suas obras, ou seja, a cada um segundo o seu querer, a sua disponibilidade, o seu trabalho. Nós todos estamos presos no tempo. Deus, Jesus, todos eles já estão fora do tempo. O tempo é esse período em que nós temos essa oportunidade de nos desenvolver, de nos aperfeiçoar, para que possamos viver no futuro esse universo infinito, na infinita casa do nosso Pai Criador, respeitando a perfeição, respeitando a eternidade. Perfeição e eternidade, ainda objeto muito longe do nosso estado, mas que nós podemos, sim, alcançar. Essa perfeição relativa que nos permitirá viver na imortalidade, dentro da eternidade do nosso Pai Criador. Como o próprio Mestre Jesus nos assevera, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E assim, agradecidos a toda essa espiritualidade, a todos esses nossos irmãos espirituais que nos inspiram e nos intuem, e também solicitando a espiritualidade amiga, a esses médicos espirituais que possam também amparar o nosso irmão Simão Pedro, para que possa logo estar aqui conosco, trazendo aquilo que ele conseguiu aprender junto da doutrina espírita, compartilhando conosco e nos instruindo, nos ensinando, para que possamos todos nós juntos um dia chegarmos ali, pertinho do nosso Pai Criador. Agradecidos então, iniciamos os nossos estudos da noite de hoje do livro dos Médiuns, a segunda obra de Allan Kardec, com o título do Maravilhoso e do Sobrenatural, com a prece que o nosso Pai, que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos introduzas na tentação,
mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. Então, novamente, sejam todos bem-vindos à continuidade desse nosso estudo, o estudo do Livro dos Médiuns, a introdução, a primeira parte. Como eu falei semana passada, nós estudamos a espíritos, ou seja, partimos do nada, do não aceitar nada. Não há espíritos, não há Jesus, não há Deus, não há nada, é o materialismo puro. Hoje nós vamos partir para uma nova visão do maravilhoso e do sobrenatural. Ou seja, se antes não aceitávamos nada, agora aceitaremos tudo. E aceita, o Espiritismo aceita tudo. Esse é o objeto do trabalho da noite de hoje. Esse é o ponto de reflexão que Allan Kardec nos chama a atenção. E que é importante, é uma parte histórica e importante do desenvolvimento da doutrina, e que nos apresentam graduações de entendimento que o codificador vai observando, vai anotando e vai nos trazendo isso como ensinamento. Hoje nós, pela primeira vez, durante esse estudo, nós vamos ouvir a expressão fé raciocinada. Pela primeira vez, hoje, nós vamos ouvir a colocação do codificador, que a doutrina, ela é uma doutrina que ela é ciência e filosofia. Ele não fala no Livro dos Médiuns. Esse é o segundo livro da codificação. No segundo livro da codificação, Allan Kardec ainda trabalha no Livro dos Médiuns apenas como a doutrina espírita sendo ciência e filosofia. Mas não uma doutrina espírita e ciência e uma doutrina espírita filosofia. Não. Não tem como você separar isso. A doutrina espírita ela é ciência e filosofia, neste momento. O quesito religioso, por enquanto, Kardec coloca ele como o lado moral da doutrina espírita. Então, nós vamos aqui nesse livro, que é o Livro dos Espíritos, nós não vamos encontrar esse tríplice aspecto, que nós vamos ver lá quando nós chegamos lá na Gênese. Quando Kardec ali define que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. Ela é ciência, filosofia e religião. Não que ela seja doutrina espírita ciência, doutrina espírita filosofia, doutrina espírita religião. Não, ela é tudo isso. E não se desassocia. É impossível se desassociar de dentro da doutrina espírita a parte da ciência, a parte da filosofia e a parte da religião. Senão ela deixa de ser a fé raciocinada. A verdade, esse é apenas o resumo, mas há um caminhar que a gente possa chegar nisso. O terceiro livro que Kardec trabalha dentro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda continua trabalhando com uma doutrina espírita sendo ciência, filosofia, porém, no Evangelho segundo o Espiritismo, código moral de conduta do ser humano, ele trabalha todo o lado moral do homem, o homem moral. Essa é uma expressão que também nós vamos encontrar dentro dessa segunda obra, o homem moral. O homem moral que depois, ele mais adiante, mesmo já no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele já caminha para esse lado religioso, esse lado em que a doutrina espírita faz esse religar. Porque mais para metade vamos ser honestos, no capítulo 6, né, do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele já apresenta um lado que se aproxima mais da parte religiosa, quando ele diz que a doutrina espírita é o Consolador prometido. No capítulo 6, o Cristo Consolador. Mas isso é objeto de um outro estudo que nós vamos fazer mais adiante, e que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, do maravilhoso e do sobrenatural. Esse é o nosso objeto do estudo da noite de hoje. O estudo, na verdade, ele foi baseado na leitura. Ele não são slides, eu criei slides, mas eles não são slides ipsis verbis do Livro dos Médiuns. Não, eles não são slides ipsis verbis do Livro dos Médiuns, como eu fiz nos outros estudos. Eles contam o desenrolar daquilo que o próprio Livro dos Médiuns vai nos apresentando.
Muitas partes, lógico, foram mantidas em ipsis verbis, inclusive estão em itálico, e estão com entre aspas, quer dizer, tirei exatamente como estava do livro, mas a maioria das coisas a gente comentou. Não é uma criação só minha, eu tive a ajuda de outros, que eu não posso deixar de citar aqui o nome, nosso irmão Jorge Elahá. O Jorge Elahá, ele é um dos que ajudou e ajudou muito na elaboração do texto. Então, o texto, na verdade, ele tem muito na mão do Jorge Elahá, tem mãos de outros, que todos nós trabalhamos, e na compilação final, chegamos a esses slides. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela com os slides, e eu vou fazendo as leituras, à medida que alguém tem alguma dúvida, ou que surja algo que não esteja entendendo bem, basta levantar a mão, a gente para e a gente tenta esclarecer, porque o objetivo aqui é de a gente estudar junto. Não é porque nós não estamos ali presencialmente, um de frente com o outro, que a gente não possa levantar a mão e pedir a palavra, olha, não entendi isso, não entendi aquilo, algo ficou um pouco obscuro, aqui parece que algo não está muito certo. A gente para, procura esclarecer. Caso eu não consiga dar um esclarecimento mais sólido, com certeza vou procurar as informações e vou apresentar no grupo sem nenhum problema. Só para finalizar, eu acredito, penso que possivelmente já na próxima semana, na próxima terça-feira, a gente vai realmente iniciar com o Simão Pedro, e ele vai tratar, como eu disse, por tópicos, né? Ele deve abordar o livro completo, o livro dos médiuns, em aproximadamente, segundo o que ele mesmo colocou, em torno de 10 a 12 aulas. Então, ele deve ali agrupar uma série de capítulos e deve falar sobre esses capítulos, colocando os principais pontos. Como eu aqui, na verdade, nesses primeiros 17 minutos, praticamente, eu coloquei o primeiro capítulo, resumidamente, e o segundo capítulo, resumidamente. Ele vai trabalhar com uma síntese um pouco parecida, óbvio, ele tem conhecimento muito maior que o meu, não tenho nem como qualificar isso, mas com certeza ele vai apresentar esses capítulos também de uma forma mais sintética. E a gente, então, vai aproveitar esse tempo, essas duas terça-feiras, né? Para, pelo menos, esses 2 primeiros capítulos, a gente abrir um pouco mais. E para quando ele começar, porque essa primeira parte, com certeza, os 4 capítulos vão ser tratados numa única live, né? Então, a gente, pelo menos, já vai ter ali uma ideia do que é que está se passando, o que é que ele está ali sintetizando, e com certeza vai ficar bem mais fácil para todos nós. Fica realmente bem mais leve. Então, vou compartilhar a tela para a gente dar continuidade. Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Lembrando que tem uma outra tradução que aparece como Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. Tudo bem, as duas são aceitas sem nenhum problema, tá? O capítulo 2, do maravilhoso e do sobrenatural. Recapitulando um pouco, né? Apesar de eu já ter feito 17 minutos de recapitulação, né? Falamos no capítulo 1 especificamente sobre a grande pergunta. Espíritos. Bom, se a pergunta for não, acabou, não precisa nem ir adiante. A gente viu, né, como é que a gente deveria discutir ou conversar, né, com as pessoas que se aproximam da doutrina espírita. Quais são as primeiras perguntas, né? Se você acredita em Deus, se você acredita na existência de algo após a morte, se você acredita na imortalidade do espírito, são perguntas básicas, né? Porque se você inicia uma conversa com alguém e pergunta assim, você acredita em Deus? E o cara taxativamente diz para você não, é como se dissesse assim, não quero falar sobre isso. Como que eu vou conseguir prosseguir se você não tem nem as condições básicas, você não tem nem o básico, né? Então, realmente, essas pessoas, o preferível é deixar que a própria providência divina, a partir das múltiplas reencarnações, vai mostrando para ela a credibilidade, vai desenvolvendo nela essa crença, né, de Deus, e isso vai abrindo caminhos para que a gente possa realmente ali conversar um pouco, né? Então, recapitulando, falamos no capítulo 1, especificamente sobre a grande pergunta. Espíritos. É lógico que o livro dos médiuns não poderia ser iniciado sem discutir a causa dos fenômenos, né?
Eis a razão pela qual Allan Kardec cria 3 capítulos preliminares ao estudo da mediunidade em si, compondo a parte introdutória da obra. Posteriormente, é que serão estudados os capítulos que tratarão especificamente da visão da doutrina espírita sobre a mediunidade, 32 capítulos, que fazem parte da segunda parte do Livro dos Espíritos. Vimos no capítulo 1, Allan Kardec realizar algumas análises referentes aos incrédulos, e o que nos leva ao seguinte questionamento: que leitura podemos fazer quando a pessoa não crê em Deus? Na alma, na realidade da vida após a morte. É possível abrir diálogo? Muito difícil. Realmente é algo que fica muito difícil de se dialogar com essas pessoas. Então, esses são os pilares, esses são os pontos de partida, são os pilares. Isso foi visto a semana passada. Sendo que sobre aqueles é que se fixa o objetivo do capítulo 1, no qual Allan Kardec faz um mergulho no aspecto da negação da personalidade humana. Sem você ter esses pontos de partida, realmente fica muito difícil qualquer objeto de estudo, de pesquisa, de apresentar qualquer coisa. Uma pergunta que vai ser feita mais adiante, mas possivelmente a gente não vai estudar, que Kardec até pergunta novamente, mas quando estiver lá no capítulo dos sistemas, ele faz uma pergunta a São Luís, se poderia procurar convencer um incrédulo obstinado, alguém que não acredita em nada, né? E São Luís aconselha a Kardec que, nesse caso, como nós estamos vendo aqui no capítulo 1, que o ideal é que deixasse que esse espírito seguisse o seu caminho, que a própria providência divina, ela ia cuidar desse caso, apresentando a esse irmão condições para que ele pudesse se desenvolver e desenvolver essa crença, que é uma crença, de certa maneira, inata, mas que o ser humano aqui encarnado, muitas vezes muito ainda sedimentado na matéria, vivendo materialista, muito materialista, ele nega essa consciência inata de Deus. Consciência essa inata de Deus, que também é trabalhada lá no Livro dos Espíritos, que é a base para a gente continuar os nossos estudos. E existe lá no Livro dos Espíritos perguntas que trabalham sobre a consciência inata de Deus, a consciência das suas leis impressas em nossa consciência. Ou seja, tudo isso já era um objeto, de certa maneira, conhecido ali no Livro dos Espíritos. Mas como iniciar uma discussão se você nega essa consciência inata? Se você nega Deus, se você nega a alma, se você nega a realidade de uma vida após a morte. Tudo isso fica muito difícil. Em Minas Gerais, eles costumam dizer que é bater em ferro frio. Bater em ferro frio é difícil, né? Não consegue entortar, não entorta mesmo, né? Então, ali, São Luís recomenda a Kardec que deixe-os, e a própria providência divina irá cuidar de direcionar esses nossos irmãos, né? Se o capítulo 1 foi a negação de todas as coisas, a fé cega, o capítulo 2 está concentrado no reverso da medalha, ou seja, naqueles em que tudo creem e que têm como verdadeiro o maravilhoso, maravilhoso. Dicionário, que causa de imitação, o extraordinário e do sobrenatural. Dicionário, não tem explicação científica, milagre, sobre-humano ou fantástico. Se no anterior era a negação absoluta, o nada, nesse capítulo, o tudo. Como se comporta a crença espírita diante daqueles que em tudo creem? Fé cega. Tal questionamento se justifica por conta de haver uma visão equivocada de que o espírito acredita em tudo que se fale sobre a imortalidade, como se sua visão já não estivesse sedimentada na racionalidade sobre os fenômenos da vida. Fé raciocinada. Isso acontece. Retirando do polo do negativismo, capítulo 1, negação do tudo, passaremos para a superstição, o maravilhoso, o fantástico. Sendo a primeira coisa que extraímos do capítulo 2 é que o Espiritismo não é conto de fadas. Não é esse livrinho de conto de fadas. Não é uma crença que tudo pode, em que tudo é verdade e que tudo é possível. Pois não é esse o olhar que Allan Kardec nos apresenta quando faz sua leitura crítica sobre todas as coisas. Nessa discussão,
Sobre a visão fantástica que alguns colocam sobre o Espiritismo, o codificador vem desafiando e analisando cada um dos pontos isoladamente em particular. É na visão de que o Espiritismo não é um conto de fadas que Allan Kardec trabalha o primeiro ponto, analisando que a vida após a morte não é reviver os membros das pessoas, o que pode parecer estranho para quem desconhece o Espiritismo. Isso, na época de Kardec, gente, por incrível que pareça, existiam essas ideias equivocadas, né? A da ressurreição, que as pessoas, depois que morriam, poderiam retornar nos seus corpos, né? Existia, isso é um dogma, né, que foi ali implementado, que era um dogma vigente, é ainda um dogma, né, vamos dizer assim, né? Não é reviver os membros das pessoas, o que pode parecer estranho para quem desconhece o Espiritismo. Imaginemos uma cena de cinema como Frankenstein, em que se pega uma pessoa morta, aplica-se uma descarga elétrica e ela volta à vida. É uma história de cinema, né? Isso não é, contudo, típico da doutrina espírita. A doutrina espírita não abarca isso, não abraça isso de maneira nenhuma, tá? Pois assegura que a vida após a morte é a vida no sentido espiritual. Por isso, né, que não é o corpo voltar a viver novamente. Não é recolocar o espírito num corpo que já está morto, para que ele volte a viver como se fosse um zumbi ou coisa parecida. Isso não é coisa de doutrina espírita. Walking Dead, gente, é só filme de cinema, tá? Não tem doutrina espírita nisso, não, né? Atentemos para o fato de que tais discussões foram desenhadas em 1861, quando o Espiritismo ainda era desconhecido pelas pessoas. E era razoável que na ignorância, na incompreensão que se derramava sobre todas aquelas circunstâncias sociais da época, houvesse aqueles que queiram apresentar o Espiritismo como sendo uma doutrina de zumbis, mortos-vivos, em que a vida após a morte, defendida pelo Espiritismo, fosse aquilo que não é, ou seja, o retorno à vida orgânica, ao corpo morto. Ou seja, aqueles que diziam, não, o Espiritismo está falando da ressurreição dos mortos, daqueles que ressurgem na carne, que era um dogma, né? E isso não faz parte da doutrina espírita. A doutrina espírita não tem dogmas. Essa não é a proposta do Espiritismo. Não é, nunca foi e nunca será, cuja visão é muito diversa. Sua leitura se utiliza de alguns instrumentos fundamentais da lógica, filosofia e da própria experimentação prática, para que possamos concluir nossas questões. Ou seja, isso não foi assim desenvolvido apenas porque os espíritos falaram. Não, isso tem toda uma fundamentação lógica, filosófica da própria experimentação prática que ele agora, Kardec, vai trabalhar sobre isso. Nesse sentido, qual é nossa grande dificuldade? É a dificuldade que muitas vezes aqueles que desconhecem a doutrina espírita têm para lidar com os princípios que ela esposa. Quais seriam as nossas dificuldades? Traduzindo por uma palavra só: preconceito. Preconceito. Isso é muito comum e nós ainda estamos muito presos em preconceitos. Os dias de hoje têm trabalhado muito sobre isso. A humanidade hoje ela tem realmente se esforçado bastante para desvencilhar desses preconceitos. E esses preconceitos, eles excluem as pessoas, eles deixam as pessoas, eles isolam grupos sociais. É algo muito complicado. Não é só do nosso tempo, era no tempo de Kardec também. Ele enfrentou, na sua época, esses preconceitos. Muitas pessoas, que, de posse do materialismo, que lhes corroía a alma, lembram que eu falei da fé cega ao materialismo? Chegam ao Espiritismo com uma ideia preconcebida. Isso é um problema, né? Não há alma e não há vida após a morte. Ideia materialista. Ora, se alguém partir para estudar um fenômeno, mas já tiver consigo uma ideia preconcebida, não terá condições de chegar à verdade, visto que, se assim agir, seus atavismos e conhecimento anterior macularão o objeto do seu estudo. Ora, se você já de cara senta numa mesa dizendo não há alma, não há vida após a morte, então para que eu sentei para falar de espiritismo? Se eu já inicio a conversa com uma ideia preconcebida, não tem como.
Então, temos que estar aberto à mudança. Assim, para estudar os fenômenos, é mister nos despirmos de todas as crenças anteriores. Senão, não tem como, né? Para então começarmos a fazer investigações. Como investigar alguma coisa se eu já de cara sentei na mesa, isso é isso? Pô, eu nem analisei. Como é que eu posso fazer dizer um ponto de vista se eu nem me peguei ainda para ler os livros, os postulados, me inteirar sobre um determinado assunto, eu já venho com ideias pré-concebidas, aí realmente fica muito difícil. Ernesto Bozano foi um famoso criminalista italiano, além de pesquisador espírita. Porém, antes foi opositor à mensagem espírita, como uma materialista que era, no seu tempo, materialismo muito comum. Mas, um dia, foi a uma reunião mediúnica de materialização, onde uma entidade se manifestou. Desculpa eu usar aqui a expressão materialização, que acho que aqueles que já estudaram o livro dos médiuns vão falar assim, mas materialização, o livro dos médiuns, ele usa um termo diferente para materialização, que ele chama de aparição. E na parte de aparição, Kardec vai trabalhar com aparições tangíveis e aparições não tangíveis. A aparição tangível é aquilo que hoje nós utilizamos muito dentro da doutrina com o nome de materialização. Como eu disse, eu estudei a obra, eu li a obra, né, e eu utilizei uma linguagem que ela ficasse um pouco mais fácil da gente pudesse acompanhar o estudo de Kardec. E por isso eu peço aqui permissão de vocês para usar esse termo, materialização, por ele ser um termo mais atual, um termo que faz mais parte de todo o arcabouço de ensinamentos que nós temos recebido pelos médiuns através do nosso irmão Divaldo Franco, Francisco Cândido Xavier, na linha de Francisco Cândido Xavier, o nosso irmão André Luiz, na linha de Divaldo Franco, o nosso irmão, Divaldo Franco, ele fala muito pelo nosso irmão, me deu branco o nome do rapaz agora, que eu tenho um livro dele aqui, Manuel Filomeno de Miranda. Me desculpa, esquece os nomes dos nossos irmãos. E eles utilizam normalmente esse termo, materialização, né? Então, por isso que eu aqui me valido essa palavra. Continuando, né? Onde esse nosso irmão foi levado a uma reunião de materialização, onde uma entidade se manifestou. Era uma mulher que, saindo da cabine, lembram que ali no capítulo, quem estudou comigo, o capítulo 28 Nos Domínios da Mediunidade, os médiuns de materialização ficavam dentro de uma determinada cabine fechada, né, com grade, isolada das pessoas, né, para que pudesse ali dar autenticidade ao trabalho, né, que estava sendo realizado de materialização. Por isso que eu coloco saindo da cabine, né, dirigiu-se até ele e para sua grande surpresa, era sua própria mãe que lhe diz duas palavras: filho meu. Isso o convenceu, além de confirmar a imagem da genitora, traços fisionômicos, modo de andar, voz, sendo que um detalhe em particular mais lhe chamou a atenção. É que em toda a Itália, quando a mãe se refere ao seu filho, ela diz mio filho. Todavia, filho mio é uma inversão típica dessas palavras, que era costume da região onde Bozano era originário e que dava mais veracidade ao fenômeno. Ainda que Ernesto Bozano tenha entrado naquele recinto repleto de suas crenças e de suas descrenças, preconceitos, foi vencido pelo fenômeno, resultando que, a partir dali, o opositor do espiritismo passou a ser um dos seus grandes divulgadores. Quanto a nós, enquanto pesquisadores, investigadores, indivíduos interessados em conhecimentos espíritas, não teremos êxito em nossos trabalhos se arrastamos conosco ideias preconcebidas. Óbvio, se nós já partimos de que eu já sei tudo, né? Cadê a humildade, né? É difícil. Realmente
quando as pessoas são orgulhosas, já têm as suas ideias pré-concebidas, é difícil realmente de você abrir espaço, né, para as verdades espirituais. O que nos amarra o raciocínio e impede que alcançamos os objetivos que buscamos. Para abrirmos as cortinas e avançarmos no conhecimento espiritual, é muito importante que, ao entrarmos nesse palco de discussão, deixemos para trás os nossos atavismos. Deixemos para trás aquilo que nós já achamos que é isso e está acabado, tem que ser dessa forma. O espiritismo, a moda da casa, é como eu faço, é como eu digo. Isso realmente não cabe dentro de uma doutrina espírita, uma doutrina codificada, uma doutrina que tem ciência, filosofia e religião ali como seu tríplice aspecto. Entrando com o desejo de conhecer a verdade, sem estarmos eivados de crenças que muitas vezes nos impedem de perceber a realidade em que nos encontramos. Allan Kardec, nesse sentido, partindo de um ponto sem ideias pré-concebidas, ele foi ali realmente para conhecer, para pesquisar, para entender o fenômeno. Porém, usando como referência o princípio da filosofia, constata que, isso está entre aspas, que foi retirado direto do livro, né? Todo efeito tem que ter uma causa, e essa causa tem que ser anterior ao efeito. Isso é físico, não tem como, né? Segue também o axioma de que todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Se é um efeito inteligente, tem que ser de uma causa inteligente. Se os fenômenos espíritas observados fossem realmente desprovidos de inteligência, poderiam ser dadas várias causas a eles. Entretanto, como são inteligentes, vez que as respostas se constroem, é muito importante lembrar que no período de Allan Kardec ocorriam algumas manifestações mediúnicas impressionantes, como escrita direta. Vai ser objeto de estudo no nosso livro dos médiuns como o nome de pneumatografia. Um pouco mais adiante, por enquanto apenas a gente está dando uma pincelada daquilo que vai acontecer, daquilo que Kardec vai analisar com profundidade, afinal de contas é uma mediunidade de efeitos físicos e que vai ser estudada mais adiante, pneumatografia, cujo mecanismo se consistia em pegarem um pedaço de papel onde todos os presentes assinavam num dos cantos como a prova de sua legitimidade. E colocavam dentro de uma caixa que era fechada com um cadeado. Após lacrarem com papel adesivo, novamente todos assinavam. Ou seja, você pegava uma folha de papel em branco, todo mundo na beirada assinava essa folha de papel, para dizer que ela era aquela folha, não foi trocada, colocava dentro de uma caixinha, fechava um cadeado, e ali onde você enfiava a chave, eles colocavam um adesivo ali, bem fixado, né, um adesivo bem fixado, que antes de ser fixado tinha a assinatura de todo mundo. Ou seja, ninguém ia conseguir enfiar uma chave e abrir aquele cadeado sem ter que estourar esse adesivo, sem ter que macular vamos dizer, essa trava que era colocada sobre o local onde a chave deveria ser inserida. Sendo que esse ato final, se conseguia selar o ponto por onde entrava a chave. No final da reunião, conferiam todo o estado inicial da caixa, que continuava devidamente selada, intacta, então a abriam. O papel, que a princípio estava em branco, aparecia com mensagens espirituais. A pneumatografia, ou escrita direta, é um tipo de mediunidade extremamente exuberante, do ponto de vista de sua comprovação. Nos tempos de Kardec, ela era muito comum. Aí, ao lado, a gente tem uma dessas pneumatografias que estão lá guardadas essa daí, por exemplo, eu tirei do acervo do Museu da FEB. Outras vezes, amarraram um lápis numa cesta ou no pé de uma mesa, e o lápis escrevia as mensagens, sem sequer a necessidade de mão alguma as tocar. Como negar que não há um efeito inteligente por trás disto, visto que a resposta é inteligente? É uma escrita. Como negar isso, né? A partir do princípio de que todo efeito inteligente há de, por força, derivar de uma causa inteligente,
Allan Kardec concluiu que o princípio inteligente que se escondia por trás do fenômeno não era nada mais do que o chamado espírito, ou seja, a alma dos homens depois da morte. Esse princípio ficou patente dessa maneira, não há como você negar isso, né? O princípio da existência do espírito é natural, não saiu de uma hipótese pré-concebida, foi a partir de estudos, de experimentos, tanto que o resultado das investigações de Allan Kardec acerca do que promovia os fenômenos foi de que, se os fenômenos eram inteligentes, a causa também deveria ser, pois as respostas eram dadas. A partir dessa construção, alcançamos a condição de compreender determinadas explicações para os fenômenos apresentados, mas que precisavam de uma análise. O codificador nos diz que, quando os fenômenos começaram a acontecer, os acadêmicos passaram a estudá-los sem que muitos dos que se apresentavam com a intenção de criticar o espiritismo sequer o conheciam. E aí complica, né? Como você vai exercer uma crítica sobre algo que você nem sequer se debruçou, nem sequer pegou seus postulados, os mais básicos, os mais simples, e fez uma leitura do tipo uma batida de olhos? Não. No tempo de Kardec, muitos se arvoravam em querer criticar o espiritismo sem nem sequer o conhecer. E isso é triste, porque para se criticar algo é necessário que primeiro se conheça esse algo, pois agir sem esse prévio conhecimento será um ato bastante leviano, bastante vulgar. Para que uma crítica tenha substância, robustez, há que ser previamente conhecido e estudado o objeto da crítica, porque senão não é uma crítica, é apenas um ponto de vista sem bases fundamentais, sem qualquer tipo de base, desprovido de qualquer tipo de ciência, de qualquer estudo, é um ato leviano, é um ato de análise muito pobre. Quem quiser criticar o espiritismo, que faça. Porém, primeiro, conheça e estude seus princípios, suas obras, entenda a maneira de como é proposta a vida, e então mergulhe no texto. Se aprofunde no texto. Leia os textos. Pois o juízo daquele que tenta estabelecer algum tipo de análise do que desconhece não passa de uma crítica desqualificada, não merecendo nem sequer ser considerada. Na época de Allan Kardec, havia uma situação oposta ao do capítulo 1, onde nada existia. E nesse agora, capítulo 2, vamos encontrar aqueles que querem criticar o espiritismo, dizendo que os espíritas acreditam em tudo, que todas as crendices e superstições faziam parte da doutrina espírita. Isso aconteceu na época de Kardec. Por quê? Era algo que estava ali em processo de nascimento, e muitos eram críticos ferozes, sem nem sequer ter se aproximado de uma lauda, de uma folha de papel, nada. Apenas criticavam, sem noção, por ideias pré-concebidas. Tal atitude só desqualifica o crítico, mostrando sua ignorância em relação ao que fala. Hoje em dia a gente chama o pessoal, quando começa a fazer esse tipo de crítica, que não tem fundamento, que não se baseou em nada, que não fez estudo, que não sabe nem do que é que está criticando. A gente chama o cara normalmente, esse é um sujeito sem noção. Isso é muito comum. Não é uma palavra do tempo de Kardec, por isso que eu coloquei até em verde, ponto de vista. Em lugar disso, Allan Kardec nos fala sobre coisas bem interessantes, como a necessidade do conhecimento e a importância daquilo que precisamos nos ocupar no Espiritismo. O capítulo em estudo é de uma riqueza enorme para entendermos o pensamento do codificador, isso em 1861, quando o Espiritismo ainda era nascente, vez que apenas 4 anos distanciava essa ocasião do lançamento de O Livro dos Espíritos, em 1857, a primeira edição com 504 perguntas. E aí uma anotação que está no Livro dos Médiuns, no item 13, e que está ipsis verbis de Kardec, a respeito disso. Ora, o Espiritismo que entende com as mais graves questões de filosofia, com os ramos da ordem social, que abrangem tanto o homem físico quanto o homem moral, a palavra homem moral aparecendo aqui, né, gente? É, em si mesmo, uma ciência e uma filosofia.
percebem que o homem moral ainda ele aparece um pouco em destaque, porque ele vai ser objeto do estudo aí do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tríplice aspecto, ele realmente só aparece na Gênese. Em si mesmo, uma ciência é uma filosofia, que já não podem ser aprendidas em algumas horas, como nenhuma outra ciência. É necessário se debruçar sobre todo o seu postulado. Vemos assim que Allan Kardec já havia percebido no Espiritismo não apenas um conjunto de fenômenos, e ele não é apenas um conjunto de fenômenos, pois ele é ciência, pois ele é filosofia, e mais adiante, nesse tríplice aspecto, religião. Pois enquanto muitos pesquisadores de sua época estavam debruçados sobre a comprovação de que existia vida após a morte, ele observava e ficava focado nas consequências morais da doutrina. Ou seja, ele não estava ali, vamos dizer assim, preocupado em descrever o fenômeno e multiplicar os fenômenos, a fenomenologia espírita, mas ele queria compreender quais são os aspectos, as consequências morais que isso leva. E isso é o ponto mais importante de toda a obra kardeciana. Dizia que o Espiritismo se relacionava com as mais graves questões da filosofia, sem mais a preocupação única de provar que existe vida após a morte, nem de comprovar a mediunidade em si, pois ela já era patente, basta ver os fenômenos que nós já comentamos, mas sim com as questões transcendentes da doutrina espírita. O que acontece conosco após a morte? Para onde vamos? Quais são as consequências das ações praticadas no presente que vão repercutir na imortalidade do ser? Da doutrina espírita, da filosofia, buscando entender o sofrimento humano. Qual? O porquê da dor. Por que somos aparentemente tão diferentes? Por que estamos aqui? Por que uns sofrem mais do que os outros? Qual o objetivo da vida? Para onde vamos após a morte? Como explicar a história da humanidade? Quantas questões transcendentes e extraordinárias, né? Quantas questões do nosso dia a dia, atuais, pena de morte, aborto, eutanásia, suicídio, casamento, separação, sistema de organização dos povos, formas de lidar com as criaturas, maneira de organização das nações, e muitas outras, que hoje só se multiplicam. Que desdobramento maravilhoso de conhecimento essa doutrina nos oferece. Porque lida com as mais graves questões de filosofia e que todos usamos na ordem social. O Livro dos Espíritos já havia sido publicado e, no entanto, essa visão de doutrina transcendente, moral, transformadora, que oferece ao homem o dom de enxergar a vida por várias faces distintas, dava-nos uma compreensão diferente, com muita profundidade. Por isso, ela é uma doutrina moralizante. E aqui vem essa parte moralizante, transcendente, moral, transformadora, que oferece ao homem o dom de enxergar a vida por várias faces distintas. Dávamos uma compreensão diferente, com muita profundidade. É quando Allan Kardec vai observar os vários ramos da ordem social que abrange tanto o homem físico, vez que discutirá espírito mais para frente, perispírito, relações do espírito com o corpo, também nesse livro. As influências da embriogenese, os processos de mutação, a chamada predisposição mórbida para desenvolver determinadas enfermidades, marcas perispirituais. Vamos falar muito sobre isso. Questões que envolvem os aspectos orgânicos da vida corporal, como também os do chamado homem moral. E aqui é onde ele começa a introduzir a ideia do homem moral. Que ele vai preparando o trabalho que vai ser desenvolvido, não nesse livro. Nesse livro ele vai continuar ainda trabalhando com o homem moral. O homem moral ele é objeto de trabalho mais profundo no Evangelho segundo o Espiritismo, do Código Moral de Conduta do Ser Humano. Isso é fascinante, porque estamos falando de O Livro dos Médiuns, e Allan Kardec deveria estar preocupado era com a mediunidade.
Não. Mas sua preocupação de educador transcende tudo isso e vai buscar em sua discussão esses aspectos do homem moral, porque a mediunidade em si é apenas um efeito, é apenas a parte fenomenológica, mas o que ela apresenta é os resultados daquilo que nós objetivamos, o nosso desenvolvimento intelectual, moral, ou seja, no nosso aperfeiçoamento. Olha que bonito, né? Assim, o homem físico e o homem moral de Allan Kardec são transcendentes, precisando ambos estar trabalhando no corpo da obra. Isso é curioso, pois quando olhamos a introdução dessa obra, lá consta esse detalhe do codificador ao dizer que a obra, Livro dos Médiuns, não iria se ater aos aspectos unicamente materiais da comunicabilidade. É verdade. Isso a gente viu lá na introdução dessa obra. E aqui, entre aspas, o que ele coloca agora aqui no capítulo 2. Não faltará quem deseja que publicássemos um manual prático, hein? Muito sucinto, bem pequenininho, contendo em poucas palavras a indicação dos processos que se devam empregar para entrar em comunicação com os espíritos. Você acha que ele ia se dar o luxo de fazer um manual prático para ensinar você a falar com o espírito? Puxa vida, né? Muitas pessoas queriam que ele fizesse uma obra fininha, minúscula, com poucas coisas, para dizer, pois assim, rapidamente tomariam domínio da técnica e se arvorariam em dizer que seriam capazes de idealizar a comunicação mediúnica. Pensaram esses que um livro dessa natureza, dada a possibilidade de se espalhar profusamente por preço minúsculo, preço baixo, representaria um poderoso meio de propaganda pela multiplicação dos médiuns. Já imaginou? Se a gente fosse um manual desse tipo, né? Onde fica a segurança? Onde fica a parte moral? Onde fica o amor? Puxa vida, né? Porém, antes de ser um apoio, seria um perigoso instrumento, né? Já imaginou? As comunicações. Moisés tomou muito cuidado com isso, né? Quando ele proibiu, né, a conversa, né, o estabelecer o diálogo com os espíritos, né? E há duas proibições. O diálogo só poderia ocorrer sob a tenda, sobre os 70 na tenda, né? E isso era algo que Moisés ali na primeira revelação ele foi muito enfático com uma maneira, porque é algo perigoso. Nós não sabemos com quem é que nós estamos ali conversando, nós não sabemos quais são os objetivos daquele que está ali no lado desencarnado, ou seja, no lado espiritual, o que ele deseja, o que ele é, como ele está ali, de que maneira ele está, ou quais são os seus desejos ocultos. É algo perigoso. Por isso, ele não se preocupa em fazer um manual e como a gente deve apenas chamá-los, mas tem um outro objetivo muito mais profundo, um objetivo moral. Seria perigoso o instrumento na mão dos outros. Então, Allan Kardec resolve escrever mais capítulos, além dos 4, mais 32, revelando as coisas para que se revestissem de aspectos mais morais, e não viessem a cair em mãos sem capacidade para usar tal conhecimento. Ele também faz alusão a uma obra que teria publicado antes, denominada Instruções Práticas, que eu já comentei na aula anterior e que eu disse que Kardec fez questão de descontinuá-la, que era para orientar as pessoas na condução dos grupos mediúnicos. Ela foi descontinuada, não foi republicada. Lógico que, como algumas ainda foram preservadas, a gente ainda tem esse livreto, né? É um livreto, ele é bem fininho, e que trazia instruções práticas, e que Kardec percebeu que, olha, isso daí não é o objeto da doutrina espírita, a doutrina espírita não pode utilizar-se desse tipo de objeto, porque esse tipo de objeto, essas instruções práticas, elas iriam levar a comunicações que poderiam ser perigosas, poderiam trazer graves problemas, inclusive pela própria profusão da doutrina espírita. Todavia, depois ele mesmo diz que não era uma boa política. Isso ele anota ipsis verbis nesse livro, decidindo não mais reeditá-la, partindo então para a construção de uma obra muito mais preocupada com os aspectos morais, a segurança, associados à segurança e à qualidade, associados aos da mediunidade.
Ainda na introdução, Allan Kardec diz que o Espiritismo estava se desenvolvendo como filosofia e se deslocando do fenômeno. O Espiritismo estava se desenvolvendo como uma filosofia e se deslocando do fenômeno. A gente sabe que tem três aspectos dentro do desenvolvimento do Espiritismo. E essa parte fenomenológica de chamar a atenção, ela logo deveria se deslocar e partir para essa área da filosofia, da ciência e da religião. Apenas com a leitura de O Livro dos Espíritos, pois apurou que as pessoas já estavam se sentindo atendidas em suas expectativas de conhecimento espiritual, apenas com essa leitura, pois absorviam as doses de moralidade ali existentes, e elas estão presentes no Livro dos Espíritos, além de julgarem-nas suficientes para a mudança de suas vidas. No capítulo de estudo, Allan Kardec diz que é para esse homem moral, decorrentes do estudo e da compreensão da doutrina espírita, que se voltam as maiores atenções, a razão pela qual a discussão sobre ele, nessa ordem de coisas, exige ampla dedicação ao estudo sério do Espiritismo, e não apenas uma sentada de olhos. Essa expressão é a expressão de Allan Kardec, natural da época, por isso ela está em itálica. A leitura é de apenas uma página. Isso não é possível. Não é possível fazer uma análise da doutrina espírita em todo o seu contexto, em todo o seu conteúdo, apenas com uma sentada de olhos, uma leitura de uma página. Isso é impossível. Vês que a doutrina espírita é muito grande, tem desdobramentos quase infinitos, vês que apresenta seu ponto de vista sobre as mais diferentes questões da vida em sociedade. Dessa maneira, é essa doutrina que Allan Kardec se preocupou em difundir. Em lugar de ficar preso para comprovar fenômenos que muitas vezes não iriam transformar a vida da criatura, ele partiu por uma ideia moralizante da doutrina. Ele parte agora de uma doutrina moralizante, que iria levar as pessoas a se moralizarem, apresentando a moral do Cristo. Em 1855, quando Kardec conhece os fenômenos, o que era chamado de espiritismo em 1855? Eram as mesas girantes, e mais nada. Entretanto, a partir do momento em que o conhecimento espírita se derrama sobre a história da humanidade, é que essas novas verdades espirituais saem dos livros e encontram os corações dos homens. O espiritismo não poderia mais ser reduzido a uma mesa que se mexia, pois isso, segundo o codificador, era como se quiséssemos deixar que ele seria apenas um brinquedo para as crianças. E era realmente, nos teatros, na época de Kardec, era tratado como diversão. Mas o espiritismo proposto por Kardec, codificado por Kardec, deixa de lado esse lado infantil, esse lado fenomenológico, para se debruçar sobre o lado moral. Não. O espiritismo se desloca do fenômeno, porque ele não é a mediunidade. Ele é muito mais do que ela. Ele é muito mais do que ele é. Ele é filosofia, ele é ciência, ele é religião. Então, o espiritismo se desloca do fenômeno, porque ele não é a mediunidade. Ele é muito mais do que ela. Ele, o espiritismo. Reforçando conceitos, isso é importante. Por isso que eu deixei, inclusive, em caixa mais alta, né? Porque é a parte principal do livro, é a parte principal do capítulo 2. Vamos testar o nosso conhecimento e ver se entendemos a afirmação de Kardec. E a pergunta é simples. Qual é a verdade? O espiritismo está dentro da mediunidade ou a mediunidade está dentro do espiritismo? Uma pergunta bonita para se fazer em sala de aula, né? Ainda bem que Kardec trabalha sobre ela e dá a resposta. Nem a mediunidade está dentro do espiritismo, uma vez que tem mediunidade fora do espiritismo. E como, né? É só a gente olhar aí as benzedeiras e tudo mais, né? Como também o espiritismo não está dentro da mediunidade, porque existe muito espiritismo sem mediunidade. Percebe? Uma coisa não está dentro da outra. E Allan Kardec assevera isso no capítulo 2. E aí eu volto ao parágrafo anterior, que era a resposta para isso, né? O espiritismo se desloca do fenômeno, porque ele não é a mediunidade, ele é muito mais do que ela. Ele é ciência, ele é filosofia, ele é aqui o homem moral, que no futuro vai ser a parte da religião. O homem moral.
Em outro trecho desse capítulo, em que Allan Kardec contesta essas coisas do maravilhoso, do fantástico, do sobrenatural, faz 8 observações, 8 pontos fundamentais que precisamos observar. Estamos chegando já ao final desse capítulo 2, que ele encerra com essas 8 observações, e no final, como sempre, ele faz conclusões que são fantásticas e que são as bases da nossa doutrina que nós abraçamos. A primeira delas, o que está em itálico e com aspas, é que foi tirado ipsis verbis do livro, né? Todos os fenômenos espíritas têm por princípio a existência da alma, sua sobrevivência ao corpo e suas manifestações. É a antítese do capítulo 1, né? Há espíritos. O espírito é fundamental para o entendimento da doutrina do espírito, que não foi uma ideia pré-concebida, não tem preconceitos. Kardec não partiu de preconceitos, não tinha ideia pré-concebida. A partir do momento em que fica compreendido esse elemento, ele passa a ser essencial para o entendimento do tudo, senão, não tem jeito. Segundo, fundando-se numa lei da natureza, esses fenômenos nada têm de maravilhosos, nem de sobrenaturais, no sentido vulgar dessas palavras. Óbvio. Então, aqui é destacada a naturalidade dos fenômenos dos espíritas. Algo que vai ser estudado mais profundamente lá na Gênese, quando a gente for falar dos milagres, né? A humanidade sempre trabalhou a mediunidade na conta do fantástico, do miraculoso. Os fenômenos que o Espiritismo esposa nada tem dessa ideia. São naturais. Nós é que desconhecemos as leis que os regem. Vejam como Kardec aqui, ele já está preparando todo o terreno que vai ser depois palco, trabalho, lá na Gênese, quando ele vai falar sobre os milagres. Aqui ele está apenas começando, né, os estudos, é o segundo livro, né? Terceiro, muitos fatos são tidos por sobrenaturais porque não lhe conhecem a causa. Praticamente uma continuação do passado. Atribuindo-lhes uma causa, o Espiritismo os repõe nos domínios dos fenômenos naturais. É praticamente revivendo o parágrafo anterior. Nossa visão de que as coisas são sobrenaturais é por falta de estudo, motivo pelo qual muitos alimentam uma visão surreal. Fatos que são tidos como sobrenaturais é pelo desconhecimento de sua causa, sendo que o Espiritismo tudo esclarece, sem querer se apaixonar e acreditar em tudo, e nem tudo negar. Nem tudo negar. Isso aqui é nada mais, nada menos do que vai ser chamado de fé raciocinada. Nem a negação de tudo, que foi vista no capítulo 1, nem a aceitação absoluta de tudo, nesse capítulo 2. Tudo precisa ser desenvolvido, tudo precisa ser conhecido a causa, tudo precisa ser esclarecido, porque nada mais são do que leis da natureza, que por enquanto muitos de nós ainda não conhecemos em sua profundidade, mas vamos conhecer com a doutrina espírita. Entre os fatos qualificados de sobrenaturais, o número 4, muitos há cuja impossibilidade o Espiritismo demonstra, incluindo-os em um número das crenças supersticiosas. Ou seja, existem crenças supersticiosas que o Espiritismo não abarca, porque não são crenças sem fundamentos, não há nenhum fundamento. É sobre as crendices, tais como a história de cemitério, que muitos levam a sério, e afastam o espiritual de suas vidas, como se o espírito fosse uma coisa apavorante, com poderes ilimitados. Contudo, na medida em que nos aproximamos, vemos que não é aquilo. Existem limites sobre esse poder de influências e, ao mesmo tempo, uma série de ideias que são apresentadas, mas que não se sustentam do ponto de vista da lógica, do raciocínio, da fé raciocinada. Ou seja, tudo tem que estar sustentado, tudo tem que ter uma comprovação. Senão, como se sustenta, né? Quinta parte. Se bem reconheçam um fundo de verdade em muitas crenças populares, ou seja, não vamos negar essas crenças populares, porque pode, maybe, né, do inglês, né, pode haver uma certa verdade. O Espiritismo, de modo algum, dá a sua solidariedade a todas as histórias fantásticas que a imaginação já tenha criado. Além de não acreditar em crendices, também não as apoia.
O Espiritismo não apoia essas crendices. Veja que ele coloca que em algumas delas pode haver em alguma delas um fundo de verdade. Ainda que o Espiritismo entenda que dentro das crendices existem fundo de verdades, que as crenças populares têm nas suas raízes fenômenos legítimos, não dá para abraçarmos todas as histórias que são fantásticas, frutos da imaginação da criatura humana, sobre a crença de assim estarmos valorizando aquilo que é espiritual. Eu até criei aqui um exemplo, um pouco nesse slide, para a gente entender um pouco melhor o que é essa ideia dessas crendices e o que existe ali de maybe, né? Pode existir algum fundo de verdade, né? Por exemplo, na Amazônia, por exemplo, há lendas como o Curupira, o Boto, a cobra honorato, e quando alguém diz que viu o Curupira na floresta, com os pés para trás, correndo em busca dos caçadores que querem matar os animais ou destruir o ambiente, é possível que algum fundo de verdade exista, que uma entidade, um espírito, tenha sido visto assustando as pessoas. E o que era essa entidade? O que era essa entidade? Nada mais que a alma de alguém que já desencarnou e que, vivendo na mata, procurava exercer seu papel de proteção, de protetora das matas, dentro das possibilidades do seu entendimento. Ele achava que ali era o lugar dele como espírito e ele tinha ali algumas possibilidades dentro do seu entendimento e ele, em alguns momentos ele assustava as pessoas. Então, pode até ter um fundo de verdade, mas que depois foi ali criada uma história de fábula, né? E foi ali anexado a algo que é natural, que tem um fundo natural. No entanto, não podemos admitir como verdadeiras todas as coisas que a crendice coloca para nós. Isso é um ponto muito importante. Sexto, julgar do Espiritismo pelos fatos que ele não admite é dar provas de ignorância e tirar todo o valor da opinião emitida. Ou seja, fazer juízo sem leitura, sem se aprofundar no conteúdo. Torna-se lamentável que algumas pessoas, na tentativa de criticar o Espiritismo, coloquem todas essas crendices como se fossem instrumentos de fé da doutrina espírita, e não são. É lamentável alguém querer apresentar uma crítica para o Espiritismo, dizendo o errado, simplesmente porque acredita em coisas que realmente não acredita. Não dá para criticarmos o Espiritismo nos valendo das verdades fantasmagóricas que a sociedade possui. Não dá, não tem como, porque o Espiritismo não abraça isso, não faz parte da doutrina. Sétimo, a explicação dos fatos que o Espiritismo admite em suas causas e consequências morais forma toda uma ciência e toda uma filosofia que reclama um estudo sério, perseverante e aprofundado. Na verdade, aqui é quase que uma afirmação, não é uma pergunta, é uma afirmação, né? O Espiritismo não está muito preocupado com as questões narradas anteriormente. Existem coisas mais importantes, como a explicação dos fatos, a análise de suas causas e a interpretação das consequências morais, formando um arcabouço científico e filosófico, que exige não só a aproximação do homem, mas principalmente que faça um estudo sério, perseverante e aprofundado, a ponto de atrair outros olhares, por conta das coisas interessantes que detectará, merecendo serem investigadas, porque se as verdades espíritas colocadas pelo Espiritismo são legítimas, elas têm que chacoalhar, elas têm que mexer com os alicerces da sociedade. A sociedade tem que abrir os olhos, já que são verdades que são contundentes e que não tem como você construir sobre ela sem que você não tenha estudado ou apenas utilizando-se de fatos ou de preconceitos ou de narrativas que não se sustentam. Como exemplo, analisemos o seguinte: quando o Espiritismo nos diz que a história da humanidade contou no começo da formação das civilizações com um elemento externo muito inteligente que se introduziu nas várias culturas do planeta, justificando nações extremamente inteligentes que criaram civilizações incríveis, os egípcios, né? Que pareciam ser maiores do que os seus próprios deuses. Deuses aqui está em D minúsculo, porque eram ainda, muitas delas, sociedades politeístas, né? Pelas suas construções, ideias, engenharia, matemática, astronomia, filosofia,
seus grandes contributos em termos de ciência para o mundo. Quando o Espiritismo diz que tudo isso é justo, que a ciência é oficial, pare e diga, interessante esse ponto de vista, vamos observar, vamos analisar. Essa a leitura que precisa ser feita. É para isso que o Espiritismo gostaria que a ciência se atentasse. Capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a ciência, a aliança da ciência com a religião, na verdade, ela é construída depois desse trecho. Por isso que tem muita similaridade, tá? Porque quando ela acena para o homem com determinada visão sobre o que seja o existir, não é simplesmente para que leiamos e digamos, o Espiritismo pensa isso, mas ele pensa lá e eu penso aqui. Não! Isso é para ser inserido de maneira natural em nossas vidas. Essa parte é a que constrói a aliança com a ciência e a religião que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a base. Vejam que tudo vai sendo construído, tudo vai sendo edificado, né? É uma edificação sólida que vai se construindo, né? Certa vez, e aí um comentário, esse comentário, na verdade, ele foi tirado de um comentário do próprio Jorge Alahá. E ele utilizou para dar um esboço um pouco melhor do que é dizer isso, do que Kardec está aqui chamando a atenção daqueles que se debruçam sobre a ciência, né? Que não dá para vestir uma capa de um lado e uma capa do outro, mas que precisa ter uma verdade, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. E o que for além disso é do maligno, capítulo 6 do Evangelho de Mateus, né? Então, ele conta uma historinha. Certa vez uma paleontóloga mostrava os vestígios de animais pré-históricos para um grupo de pessoas, sendo que, ao final, foi abordada por um repórter que lhe disse: você tem uma atividade religiosa muito forte na sua igreja. Como é que você faz, já que não acredita nos dinossauros? E a nossa irmã responde. Ela respondeu: na minha religião, o mundo foi criado a partir de Adão e Eva. E para trabalhar na minha profissão, eu separo como duas coisas distintas. Na igreja, é Adão e Eva. E na história, é aquela. Na profissão, Adão e Eva, e a história é aquela. Na profissão, eu vejo que existem milhões de anos atrás. Nesse exemplo, a paleontóloga tem duas visões, dentro e fora da sua igreja, né? A gente poderia falar que existe aqui um grau grande de hipocrisia, né? A hipocrisia. Jesus combateu muito isso junto aos fariseus, né? Essa ideia de aparentar apenas, né? Então, realmente é uma ideia que não se deve vestir. Mas a doutrina espírita não nos remete a esse tipo de análise. Ela não nos chama a sermos hipócritas, mas que sejamos verdadeiros, né? Visto que nos permite transitar sem traumas entre o nosso meio científico e a nossa crença, amparados pela fé raciocinada, com tranquilidade com os princípios que ela esposa, diante daquilo que a ciência e a filosofia colocam. O Espiritismo ele transita muito bem dentro da ciência e da filosofia, porque ele não traz dogmas, ele não traz partes que são preconceituosas e que não foram severamente estudadas e aprofundadas. Portanto, é muito importante a leitura racional dos fenômenos que o Espiritismo oferece. Oitavo e último, encerrando o nosso estudo do capítulo 2. O Espiritismo não pode considerar crítico sério, senão aquele que tudo tenha visto, estudado e aprofundado com a paciência e a perseverança de um observador consciencioso, que o assunto saiba tanto quanto qualquer adepto instruído, que haja, por conseguinte, aurido os seus conhecimentos algures em qualquer parte, em qualquer lugar, que não nos romances da ciência. Aquele a quem não se possa opor fato algum, que lhe seja desconhecido nenhum argumento, ou seja, que não tenha preconceitos, nenhum argumento de que já não tenha cogitado e cuja refutação faça por mera negação, ou seja, por mero comodismo, ou porque isso é muito melhor para a sua vida materialista, a sua vida aqui em sociedade, mas por meio de outros argumentos mais peremptórios, sérios, aquele finalmente que possa indicar
por fatos averiguados, causas mais lógica do que lhes aponta o Espiritismo. Tal crítico ainda está para aparecer, tá, gente? Até agora. Como último ponto, Allan Kardec fala sobre as críticas que podem ser recepcionadas, destacando que devem ser sérias e fruto de quem estudou o Espiritismo. Caso contrário, será desprezada. Uma crítica séria sobre o Espiritismo tem que ser capaz de oferecer questionamentos saudáveis sobre si mesma. Isso é bem difícil. Então, há que se mergulhar nela. Se há essa crítica, vamos em busca. Depois que se volte para fazer o exercício efetivo do conhecimento da humanidade à luz da espiritualidade, para nos revelar ângulos que nunca vistos, que poderiam nos dar novas visões de como a vida se desdobra. Na verdade, o próprio Espiritismo, a própria palavra de Kardec é que se um dia a ciência ultrapassasse o Espiritismo em algum ponto, o Espiritismo se adequasse àquele ponto e continuasse o seu caminho. Afinal de contas, ele é uma doutrina científica, filosófica e religiosa. E se um ponto, em algum momento, ele se encontra em erro, que ele deveria abraçar a verdade e continuar sedimentado na verdade, e principalmente nos seus aspectos morais. Uma doutrina moralizante, uma doutrina que tem esse aspecto moralizante. É dentro dessa perspectiva que Allan Kardec conduz o capítulo 2 para seu final dizendo: milagres? Isso ele mesmo diz. E isso abre depois o caminho para o estudo dos milagres, lá quando a gente chegar no livro da Gênese. Milagres? Ah, milagres. Eles são apenas fatos naturais, extraordinários, e nós ainda não lhe conhecemos as causas. Esse raciocínio seria utilizado em A Gênese, em 1868, no capítulo intitulado Milagres. O codificador já tinha a visão desapaixonada de que os milagres não são coisas inexplicáveis e que nem a ciência pode fazê-lo, tanto que diz, abre aspas, não ser possível que as pessoas queiram dar ao Espiritismo uma dimensão fantasmagórica que ele não possui, tal como trazer de volta à vida uma pessoa morta por meio de algum recurso que ele possua. Ou seja, aquela ideia do retorno ao corpo, da ressurreição no corpo, o Espiritismo refuta veementemente. E conclui afirmando que o Espiritismo diz que morte é morte. E nessa perspectiva, não há como se retornar à vida, aquilo que já morreu. Se algo reaparecesse, mesmo tendo sido considerado morto, é porque de fato não estava. Não estava. O Espiritismo, portanto, é a doutrina que veio revelar a lei de todas as coisas, nos dizendo que os fenômenos são naturais, reais, nos aconselhando a eliminar as visões apaixonantes que viermos a ter. Nesse sentido, no item 16, que faz parte desse capítulo 2, consta algo que nós não vemos com facilidade. Allan Kardec fazendo a citação de um nome de um médium, Daniel Douglas Home. Realmente é muito... Dentro da codificação, gente, só ele foi citado. Na Revista Espírita você tem o nome de outros médiuns. Mas dentro da codificação, só no capítulo 2 é que ele cita o nome desse médium, Daniel Douglas Home. Um inglês que produziu muitos fenômenos, desde os 9 anos de idade, o que motivou a família a mandá-lo para longe, botar-lo para fora de casa, porque ele produzia fenômenos, tendo ficado perambulando nas casas de amigos por 20 anos, até que ele encontra ali Kardec. Tornou-se conhecido na sociedade, a ponto de as pessoas ricas darem-lhe guarida para que ele exercesse a sua mediunidade. Olha, essa mediunidade dele foi muito estudada, tá? Levitação, voz direta, psicofonia, vidência, efeitos físicos. A psicofonia dele era inconsciente. Algo fantástico. Tempo de Kardec. Por se dizer missionário, isso ele dizia, Daniel Douglas Home. Ele se dizia ser um missionário. Então ele fazia tudo gratuito,
e, portanto, precisava exercer o papel a que fora chamado na vida, que era provar a imortalidade da alma. Isso ele dizia, gente, sem ter conhecido Kardec, sem ter tido contato com a doutrina espírita. Ele já partia desse ponto. Quando ele teve o primeiro contato com Kardec, ele já tinha imbuído dentro dele que ele se considerava, não, eu sou um missionário, tudo que eu vou fazer eu tenho que fazer gratuitamente, porque o meu papel é chamar atenção para provar a imortalidade da alma. Vejam como tudo foi estruturado. O Espiritismo não nasce do nada, tá, gente? Temos aí Leon Denis, temos Daniel Delany, temos muita gente naquela época trabalhando na apresentação, porque o momento havia chegado, né? Levitano saía por uma janela e entrava em outra. Também foi conhecido como médium dos reis, pois atendeu a convites na corte da rainha Vitória e na corte russa. Algumas fotos que foram ali retiradas na época e que sustentaram no tempo e que eu coloquei aí embaixo sobre a mediunidade do nosso irmão Daniel Douglas Home, né? Detalhe importante é que Allan Kardec foi testemunha ocular. Ele foi ver esses fenômenos, né? Dos fenômenos produzidos por Home, afirmando que foram naturais. Eram fenômenos naturais. Competindo a todos nós conhecer a lei, o que capacitaria pessoas de boa vontade que tenham interesse no alcance do conhecimento, que buscam para obter informações que ansiarem. Outro destaque no capítulo em estudo, é o que o codificador vai promover a desconstrução que muitas vezes fazemos do conhecimento espírita, achando que era uma coisa fantástica. Aí, ao lado, entre 1870 e 73, o cientista William Crookes conduziu experimentos para determinar a validade dos fenômenos produzidos por 3 médiuns, Florence Coute, Kate Fox, Kate King e Daniel Douglas Home. O relatório final de Crookes, em 1874, conclui que os fenômenos produzidos pelos 3 médiuns eram genuínos. Crookes, 1874. Um resultado que gerou polêmica entre o establishment científico da época. Esse trecho foi tirado da Wikipedia, né? E essa figurinha ao lado é a figurinha de um dos experimentos que William Crookes faz com Daniel Douglas Home, para dar validade aos fenômenos físicos que ele ali esposava. Também o faz com todas as visões espiritualistas, que ferem a doutrina espírita. Aqui a gente vai mais ainda, Kardec vai voltar à tona ainda em falar sobre espiritualismo e espiritismo, tá? Toda essa carga que se criou em torno dos fenômenos, desde o começo das manifestações mediúnicas, que eram tidas como fantásticas, sobrenaturais, para revelar o espiritismo limpo, sem visões estranhas, espiritismo limpo, cristalino, né? Conhecer e divulgar o espiritismo com a sua limpeza cristalina é dever que nos cabe. Isso justifica a preocupação que temos hoje com relação a algumas práticas que tentam se inserir no conjunto das verdades espíritas. Infelizmente, nós temos muitos locais que deixam de estudar, que não estudam com a profundeza que deveriam a codificação espírita, e daí partem para o famoso espiritismo, a moda da casa. E esse espiritismo, a moda da casa, realmente ele pode ser muito prejudicial e pode ser um fato de insegurança a muitos daqueles que participam desse tipo de atividade. Sempre bom lembrarmos que o espiritismo não possui rituais, paramentos, sacramentos, liturgias e nada material que justifique determinada ação dos espíritos sobre os homens. Pensem muito sobre isso, porque a gente cansa de ver, às vezes, rituais, paramentos, sacramentos, liturgias, o material, às vezes, idolatria. Nossa, gente, tem tanta coisa que, às vezes, as pessoas trazem dentro do estudo da obra. Nós temos aquele nosso irmão José Herculano Pires, que foi a melhor régua que mediu Kardec. Herculano Pires tem um livro chamado Centro Espírita. Esse livro é fundamental para a gente ter uma profundidade do que são sincretismo religioso, que Herculano Pires, inclusive, em alguns momentos fala assim, sincretismo religioso igrejeiro. A gente traz da igreja e quer colocar dentro do centro espírita, que não tem cabimento, que não
cabem dentro de uma doutrina codificada, baseada na filosofia, na ciência e na religião, nesse tríplice aspecto, com fundamentos morais, com fundamentos edificantes que a doutrina abarca. Então, isso é muito importante para nós, né? Os próprios espíritos, quando tratam dessa questão, esse E deveria estar em maiúsculo, desculpa, quando tratam dessa questão, nos dizem que a bem da verdade, observamos os fenômenos espíritas que ocorrem por conta de nossas vidas. Notamos que nossos corações precisam estar atentos a todas essas coisas, a fim de que não tragamos para a doutrina espírita, sincretismo, aquilo que Allan Kardec fez tanto esforço para que não viesse. Isso, um trabalho maravilhoso do nosso irmão José Herculano Pires, que vale a pena a gente ler. Existe um outro livro do Herculano Pires que trabalha sobre esse assunto, que se chama Mediunidade, em que ele, José Herculano Pires, ele é muito enfático sobre tudo isso que nós estamos conversando aqui, para que a gente não traga de fora, coisas de fora, para dentro de uma doutrina que possui uma codificação séria, estudada, uma codificação baseada em ciência, filosofia e baseada no homem moral, na religião, no Consolador prometido, na revivência do Evangelho, na código moral do conduta do ser humano. Tudo isso tem que estar muito bem sedimentado, muito bem estudado. Assim, todas as coisas materiais e ritualísticas ou próximas do misticismo não podem se aproximar da doutrina espírita, visto que não era essa a proposta do codificador que iria cumprir na Terra. Essa foi o trabalho edificante do nosso irmão Allan Kardec, né? E a gente encerra o estudo de hoje com esse último slide. O contato que temos com a doutrina espírita é para nos desembaraçarmos de nossas imperfeições, a fim de conseguirmos entender a vida sem os arranjos equivocados do passado. Seja o materialismo infeliz, que nos faz negar tudo, seja a visão fantasmagórica do mundo espiritual, que nos impede também de chegarmos à verdade. Pensemos nisso. E assim, com essa leitura um pouco rápida, mas que dentro daquilo que esse nosso capítulo 2 do maravilhoso e do sobrenatural nos apresenta, é isso que Kardec tem a nos apresentar, tem aqui a nos trazer. O que eu tinha para falar, e que falei bastante sobre esse capítulo, é isso. Gostaria de ouvir comentários, ou mesmo se alguém tiver alguma coisa que possa trazer para comentar um pouco mais, abarcar um pouco mais aquilo que nós aqui estivemos trabalhando nesse capítulo 2, por favor, vamos aproveitar o momento, aproveitar esse tempo, que ele é muito importante para todos nós. Francesco, por favor. Algumas observações. Fala um pouquinho mais alto, que acho que o pessoal não deve estar te escutando. Algumas observações. No início, você falou sobre a questão do misticismo, né? Da confusão que existe aí em relação a não só o misticismo, mas me escapa a palavra aqui, mas como é que fala? Preconceitos? Superstição, né? Superstição. Que existia em torno dos fenômenos espíritas, né? Que, como nós podemos lembrar, essa coisa toda começou com o fenômeno das batidas, né? Das irmãs Fox, né? Dos Estados Unidos, né? Daí isso se espalhou por todo lugar, né? E a gente vê aí, de passagem, né? Numa parte aí, o comentário de que a preocupação de Kardec em desvincular, né, o que ele estava, essa decodificação que ele estava introduzindo, desses jogos de salão, tá? Mas
Ele não conseguiu totalmente fazer isso, porque ele teve que recorrer a 3 meninas para fazerem o trabalho desse livro dos Espíritos. As, uma delas chama, não me lembro o nome dela, mas era senhorita Jafé, né? E as outras 2 irmãs, elas 3 tinham a idade de 14, 15 e 16 anos. A senhorita Jafé, ela casou depois que foi feito esse trabalho do Livro dos Espíritos, e ela só vai reaparecer depois na Sociedade Espírita de Paris, né? E acredito que ela trabalhou lá muitos anos, né? Ajudando ali o pessoal, né? Nas pesquisas e tudo mais. E a questão aí do Douglas Home, né? Douglas Home, né? E que ele foi mesmo uma coisa fora do normal, né? Talvez tenha sido o médium mais excepcional que já apareceu, né? Porque ele fazia tudo, né? Tudo. E ainda dava de lambuja ainda a levitação, né? Que ele passava pelas janelas e fazia coisas que ninguém conseguia entender. Tanto é que ele foi examinado por William Crookes, né? E que era um cientista reputadíssimo, né? Quando o William Crookes se debruçou sobre essa questão e analisou os 3 médios que você falou aí, e disse, olha, são fenômenos legítimos, né? Deu o aval dele aí. Então, foi um peso enorme e um impulso também muito grande para a doutrina, né? Que começava ainda a ser entendida, né? Estudada, né? Então, você falou assim, poxa, o cara apareceu num momento e ele mesmo falava sem nenhum contato com Allan Kardec que ele não cobrava nada e que aquilo deveria ser divulgado e que ele era um garoto propaganda, né, desses fenômenos, né? E contribuiu enormemente para que se divulgasse isso, né? E a gente vê isso, inclusive, na Revista Espírita, né? Muitos fenômenos narrados lá na Revista Espírita estão relacionados com ele, né? Então, esse princípio aí, desses anos aí, né, traz justamente, não a solidificação, não digo, né, porque ela viria depois, né, no próximo século, mas um impulso para essa doutrina, né? Um impulso que Kardec se preocupou muito em que isso fosse considerado como uma disciplina moral, né? Ele não queria que isso estivesse relacionado com aqueles jogos de salão, aquela coisa barata, né? Vulgar, né, na realidade, né? E que isso chamava a atenção de todo mundo. Mas quando ele começou a estudar e dizer, olha, existe uma diferença muito grande, né? E ele transformou isso em ciência, né? Com todos esses estudos dele, com todos esses avais que ele foi conseguindo, é um precursor praticamente do início dos estudos da psicologia, né? Porque isso só iria aparecer mais de 20 anos depois, né? Do lançamento do Livro dos Espíritos, por Freud, né? E também da psiquiatria, né? Nós temos aí a colaboração de Jung, depois surgiu Charcot, surgiram outros, né, que fizeram os estudos, e tudo isso acabou se transformando em ciência. Quer dizer, foi um impulso enorme, né, para a ciência naquele momento. Então, se vê aí a importância desse livro, a grande importância, né? E hoje ainda muita gente fala, isso aí, o pessoal fala, oh, isso aí não tem nada a ver, né? E a gente vê que, na realidade, foi uma coisa elaborada com muito trabalho, né? Muito trabalho mesmo, né? Tanto é que a primeira versão tem 500 perguntas, a segunda tem mais de 1.000, né? E isso num espaço de quanto? De 5, 6 anos, né? Eu acho que estava surgindo o Evangelho, ele estava lançando a segunda versão já, né? Já revisada e tudo, já pelos Espíritos. Foi um trabalho muito grande, né? Trabalho muito grande. Então, essa é a nossa base. E eu acho que a gente está conseguindo vencer etapas aí, estudando, reestudando esse livro, né? Devemos continuar.
Obrigado, Francesco. Não, realmente é um livro importante, é o segundo livro. Como Kardec disse, é o livro que ele mais sentiu necessidade de escrever. É um livro que vem substituir um manual prático que desvirtuava o ponto do homem moral, que ele nota que era o mais importante, a moralidade, o aspecto moral, o aspecto consolador dessa doutrina, eminentemente consolador, porque é uma doutrina que nos diz de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, as vicissitudes que vivemos na vida, ou seja, é realmente um aspecto muito importante que Kardec percebe e que já no próprio Livro dos Espíritos, que dava, como ele mesmo cita, que as pessoas já lendo o Livro dos Espíritos, já sentiam o Livro dos Espíritos, já sentiam esse aspecto moral ali muito forte do homem moral. E ele aqui, quando ele vai para o campo da mediunidade, ele percebe que a mediunidade em si, os fenômenos, o objetivo era de apresentar, de abrir esse ponto nevrálgico da comunicação para que nós pudéssemos nos aprofundar no aspecto moral, do conhecer o que é, da imortalidade da alma, da imortalidade do ser, das leis morais, lei de progresso, lei de sociedade, lei de justiça, amor e caridade, a revivência do próprio cristianismo redivivo ou revivido, que é o Consolador Prometido. Ou seja, ele percebe que, olha, não vamos fazer aqui num manualzinho de como é que você chama espírito e como é que você conversa com ele, mas qual é o fundo moral de tudo isso? Qual é o objetivo de tudo isso? O objetivo de tudo isso não é a prática da caridade, afinal de contas, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Caridade. Não estamos falando aqui fora do Espiritismo não há salvação, não é fora da igreja não há salvação, não é fora de um grupo não há salvação, é fora da caridade não há salvação. Caridade, a prática do amor, aquilo que Jesus veio viver, aquilo que Jesus é modelo e guia, exemplificou. Isso Kardec percebe, ele percebe a profundidade moral de tudo que ele está estudando. E por isso a proposta do livro dos médiuns, no seu manual, como ele tinha feito, um manualzinho pequeno, simples, com menos de 50 folhas, e que ele fez rapidamente tirar esse manual, porque não é isso, gente. Se fosse isso, era para fazer um manual de como fazer práticas de salão, como o Francesco chamou a atenção. Como é que a gente vai chamar esse pessoal aqui para fazer brincadeira de salão? E não é isso. Isso não é brincadeira. Somos nós no mundo espiritual. Somos nós na continuidade da vida. Nós temos apenas uma vida, aquela que Deus nos deu. Nós temos muitas encarnações, mas vida é uma só. E a vida nada mais é do que a somatória de todas as personas, o que compõe a nossa personalidade atual, vivente. A nossa personalidade é uma somatória de todas as nossas personas. E que aqui, quando encarnamos, graças ao esquecimento, entre aspas, né? Porque o nosso passado fica apenas obnubilado, fica apenas, de certa maneira, com um véu cobrindo parte dele, mas que a partir de um determinado momento esse véu é aos poucos retirado, e aí aquela persona que os nossos pais constroem na educação do filho, se soma aquilo que se vem do passado, das personas, no plural do passado, e que forma a personalidade atual de cada um. Muito bonito isso. Isso só a doutrina espírita que nos ajuda a compreender e entender. Esse é o objetivo do estudo da doutrina, do estudo do Livro dos Espíritos e principalmente do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns vai trabalhar sobre mediunidades, mediunidades de efeitos físicos, mediunidade de efeitos inteligentes, são os 32 capítulos que a segunda parte desse livro vai versar. Mas todos esses aspectos, eles estão sempre fundamentados no homem moral, na construção do homem de bem. Isso, ele volta à tona todo esse trabalho do homem moral que aqui ele vai desenvolver dentro do aspecto da mediunidade, como sendo a doutrina espírita, ciência, filosofia e o homem moral, ou religião, como ele trata lá na Gênesis,
Ele volta à tona no terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o objetivo desse capítulo. Partimos de uma negação de tudo, viemos para um lado onde nós acreditaríamos em tudo, mostramos que a doutrina, ela não nega tudo e não aceita tudo, mas ela é uma doutrina racional. Ela é uma doutrina, uma fé raciocinada. Uma fé que pede de nós que estudemos, pede de nós que avaliemos, pede de nós que nos aprofundemos em todos os pontos. Esse é o objetivo. Próximo capítulo que a gente vai comentar, e que aí provavelmente já vai ser com o nosso irmão Simão Pedro de Lima, seria o capítulo 3 e o capítulo 4, que seria do método, do método, né? De que maneira deve proceder com os materialistas, com os materialistas por sistema, materialistas são por falta de coisas melhor, incrédulos por ignorância, por má vontade, por interesse, por má fé, por pusilanimidade, por escrúpulos religiosos, por efeito de decepções. 3 classes de espírita: espíritas experimentadores, espíritas imperfeitos, espíritas cristãos ou o verdadeiro espírita. Ordem que devem observar os estudos espíritas. E depois o capítulo 4, dos sistemas. Exames dos diferentes métodos, porque o espiritismo é encarado. Sistema de negação, do charlatanismo, da loucura, da alucinação, dos músculos estalantes, das coisas físicas, do reflexo. Sistema de afirmação, sistema de almas coletivas, sonambulismo, pessimistas, diabólicos ou demoníacos, otimistas, unipricistas ou monoespírita, multiespíritas ou poliespíritas, e sistema de alma e sistema da alma material. Todos esses são objetos do estudo do capítulo 3 e capítulo 4. Como eu disse, normalmente, quando a gente pega para estudar isso daqui, a gente primeiro lê, depois que a gente lê, a gente vai em busca, que nem eu vou em busca de outros estudiosos, porque a linguagem já dá para perceber que é uma linguagem um pouco mais... termos muito comuns da época de Kardec, uma linguagem um pouco mais densa, né? Um pouco mais sintética, e que é difícil de você, até para ler, dá para perceber que até para ler é complicado, né? Então, normalmente, o que a gente pega, a gente lê e depois escreve, como eu escrevi esses 2 aqui. Um pedaço de uma pessoa, um pedaço de outra, um entendimento aqui, um entendimento ali, e constrói. Que isso facilita um pouco para nós no entendimento geral da obra. E esse cuidado que, com certeza, o nosso irmão ali, Simão Pedro, vai ter quando ele apresentar para nós, trazendo uma linguagem mais direta, mais concisa, mais, vamos dizer assim, menos sintética, e que vai facilitar para a gente a compreensão de tudo isso. Oi, Edu. Oi, Meg. Eu escolhi um encerramento que a Ana fez uma vez, e eu escolhi ele para a gente fazer pelo Simão, tá bom? Que bom, graças a Deus. Então vamos lá. Vamos nos concentrar, vamos respirar profundamente, imaginar Jesus e pedir. Doutor Bezerra, neste momento nos colocamos e rogamos que atue sobre todos nós aqui reunidos nesse estudo do Livro dos Médiuns. Envolva também aqueles que não puderam comparecer, mas que fazem parte deste grupo. Derrame tuas graças de amor, de luz e de muita paz sobre cada componente aqui presente, bem como sobre todos aqueles a quem amamos e convivemos. Senhor Jesus, permita que as falanges que trabalham com o Dr. Bezerra possam chegar em nosso irmão Simão Pedro, que ele possa auxiliar e amenizar a situação que ele se encontra. Seja da vontade do Pai que dissipe qualquer mal que possa existir. Alivia por misericórdia divina as suas dores, e que cada um de nós seja dado aquilo que necessitamos. E assim, vamos finalizar solicitando que a Mãe Maria nos envolva na sua luz, na paz e no amor divino,
com um belo e gostoso sono reparador. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.